Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão dos Estudos Centrais, emissão em que vamos falar hoje de um tema que eu penso que não é muito polémico, é um tema que é do conhecimento comum, que a maior parte das pessoas diria que não levanta grandes obstáculos àquilo que quer a história, quer a Bíblia falam sobre o tema. No entanto, há um outro grupo de pessoas, um outro conjunto de pessoas, melhor dizer, que faz depender o acreditar nos relatos ou não daquilo que vamos falar, da questão da fé. E hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus. Estão muito bem documentados, como todos sabemos, quer do ponto de vista bíblico, quer do ponto de vista histórico. Mas há sempre aquela questão de como é que foi, como é que aconteceu, será que foi mesmo assim, será que não foi, enfim, vamos discorrer um bocadinho sobre isto. E connosco mais uma vez temos o pastor António Páscoa. Boa noite, pastor António Páscoa. É um gosto voltar a ter. Boa noite. Sim. É sempre um prazer estar aqui a conversar um pouquinho acerca destes assuntos. É sempre bom. Antes de entrarmos aqui no tema, só esclarecer mais uma vez que o nosso objetivo é precisamente este, esclarecer, ajudar as pessoas que possam não ter tanto conhecimento ou que tenham dúvidas sobre estes assuntos, ajudar a esclarecer, nada mais do que isso. E por isso nós disponibilizamos também o nosso e-mail, que é o estudoscentarais@gmail.com, para poderem enviar as vossas dúvidas, questões, sugestões também, que nós teremos todo o gosto em responder. Aproveito também para pedir a todos os que nos ouvem em direto ou em diferido para partilharem, para divulgarem este trabalho, porque enquanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar, melhor para todos nós. Bom, vamos lá então começar o nosso assunto. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu acho que faz sentido começar por perguntar o que é um milagre. Penso que essa será a primeira pergunta introdutória sobre este tema. Claro. Sérgio, um milagre, e isto não é tanto uma explicação teológica, é uma explicação mais simples para toda a gente perceber. O milagre tem a ver com a intervenção de Deus na natureza, na vida das pessoas, no curso da natureza, porque, de facto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há relatos de milagres, milagres de curas. Jesus pôs cegos a ver, surdos a ouvir, mudos a falar, inclusive ressuscitou mortos, mas também há a intervenção divina no curso da natureza. Jesus transformou água em vinho, caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Então, o milagre na verdade, é a intervenção de Deus na vida dos seres humanos. Sérgio, é importante, e quando pensava um pouquinho acerca deste assunto, lembrei-me do seguinte, e acho que era importante nós frisarmos isto. Penso que a ideia que existe um pouquinho na mente das pessoas é que Deus é um Deus poderoso, real, mas que está a algures, digamos, perdido no universo, ou seja, criou o planeta, a vida no planeta, e depois foi a algures por esse universo fora, e de vez em quando, atendendo à oração, à súplica de alguém, vem à velocidade da luz de algum ponto do universo para mudar a vida de alguém, mudar uma circunstância. Quando isto está completamente longe da realidade. Deus é um Deus presente. Ele não criou a vida, não criou o planeta, não criou a vida e não se foi embora. Ele está presente. E quando Jesus nasceu, um dos nomes que lhe foi dado foi Emanuel. É Deus connosco. Então, Deus não é um ser existente, mas que está distante e que de vez em quando, atendendo à súplica de alguém, vem à velocidade da luz
de algum ponto do universo, mudar uma circunstância. Não, Deus está presente. Eu até gosto de usar esta analogia, misturado com a humanidade, não é? Ok. E é interessante, Sérgio, quando Paulo, e você conhece esta história, quando Paulo está a falar no Areópago, Paulo foi para a Grécia pregar o Evangelho, e então ele fala de um Cristo que ressuscitou, e os atenienses acham aquilo muito estranho e disseram a Paulo: olha, acerca disto nós queremos ouvir-te mais e melhor. Então levaram-no para o Areópago, que era o local indicado para as discussões filosóficas, debates, etc. E então Paulo diz, entre outras coisas, aliás, ele diz que vê altares dedicados a um Deus desconhecido, e depois ele usa, inclusive, um poema bastante conhecido entre os gregos, dedicado a Zeus, e diz assim: olha, como os vossos poetas disseram, em relação a Deus, nele vivemos, andamos e existimos. E é muito importante, eu acho extremamente importante todos nós percebermos que nós existimos em Deus. Ou seja, se Deus não estiver presente, nem há vida possível. E Paulo deixou isto bem claro. Às vezes pensa-se que os cristãos, isto é para os cristãos. Não, Paulo não estava a falar para cristãos. Paulo estava a falar para os epicureus e os estoicos, muitos deles pagãos. E ele está a incluir toda a gente, todo o auditório, a dizer: o Deus desconhecido de que vocês falam e têm um altar dedicado é o Deus que eu vos anuncio, porque nele vivemos, andamos e existimos. Então, contrariamente àquilo que muita gente pensa, Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente. E Sérgio, Ok. acredito que todos os dias acontecem milagres neste planeta. Sim, acredito, não tenho dúvidas disso, mas Sim, vou agora colocar-lhe uma questão, aproveitando esse episódio que referiu de Paulo. Na plateia, para quem Paulo estava a falar, quer fosse a plateia, quer sim, fossem os interlocutores principais, estavam pessoas que tinham uma determinada cultura e uma determinada crença. Crença essa que, como todos sabemos pela exato. história, era uma crença muito mitológica, digamos assim. Portanto, acreditavam muito em Sim, sim, diversos deuses e com certeza que exato. também acreditavam que esses deuses fariam milagres. E alargando um Uhum. bocadinho mais aqui o âmbito da pergunta, já aproveitando, nós também sabemos e ouvimos de relatos de milagres que acontecem em vários sítios. Uh, Sim. muitos deles, alguns deles, nem sequer conotados com o cristianismo. Ok? E isto aqui coloca logo uma pergunta que a mim me parece óbvia, que é: mas então, que Deus é este que faz milagres em todo lado? Ou é o mesmo Deus que estamos a falar? Será que ele nos gregos faz... É um Deus que opera nos gregos? É outro Deus que opera nos cristãos? É outro Deus que opera noutro tipo de pensamento ou religião? Não que eu goste muito desta palavra, mas para percebermos melhor. Sim, sim. Como é que nós conseguimos entender isto de uma forma... Aliás, eu até vou aqui juntar mais uma peça na pergunta. Nós sabemos que no nosso país há um local que tem uma tradição religiosa fortíssima, que é o Santuário de Sim, Fátima, e onde há claro. relatos de diversos milagres que já terão ocorrido ali. E a minha questão é, sabendo nós que dentro do cristianismo há pessoas que acreditam em milagres vindos apenas de Deus e outras que acreditam que podem vir de outras entidades que consideram santos, de alguma maneira, não é? E Sim, sem colocar sim. aqui qualquer tipo de conotação. A minha pergunta é, onde é que Deus intervém no meio disto tudo? Será que intervém, não intervém? Acho que era importante esclarecer um bocadinho esta parte. Sim, sim. Sérgio, a melhor definição que o Evangelho, que o Novo Testamento faz de Deus é que Deus é amor. Esta é a melhor definição de Deus.
Deus não tem amor, Deus é amor. E o amor não discrimina. O amor não sectariza. O amor não exclui. O amor não divide. Para Deus, isto está claríssimo no Evangelho. Só não vê quem não quer ver. No Evangelho, Jesus lidou com várias realidades religiosas e as várias realidades religiosas para ele não tinha qualquer importância. Para ele o que importava eram as pessoas. Jesus, ele interviu muito na população em geral, mas ele teve seguidores religiosos, nomeadamente fariseus. Nós falamos aqui muitas vezes nos fariseus e Está sem som, pastor. Ficou sem som. entretanto, vemos que Nicodemos, José de Arimateia, que eram pessoas religiosas, e Jesus tinha proximidade com eles. Então, o importante para Deus, e isto é claro no Evangelho, não é a religião que as pessoas têm. É completamente indiferente. Para Deus o que importa é o ser humano. É o bem-estar das pessoas. Jesus fez muitos milagres e nunca perguntou a ninguém qual era a religião que ele tinha. Não é? Certo? Imensos. Aliás, os evangelhos estão recheados de milagres efetuados por Jesus. E inclusive o Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento há milagres realizados entre os gentios. Por exemplo, Naamã era um general sírio e foi curado de lepra. Nós é que procuramos encaixotar Deus na nossa caixinha religiosa. Então, se eu sou cristão, eu acho que Deus só age nos cristãos. E em outra confissão religiosa, a tendência é achar que Deus só age naquele grupo, quando isto está completamente errado. Deus é amor. E Deus age com base no amor, na graça. E, Sérgio, o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos do cristianismo primitivo, que toda a gente aprecia e admira, ele diz, em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há senhor, não há homem, não há mulher. Obviamente ele não está a anular estas realidades. Claro que havia escravos, havia senhores, havia homens, havia mulheres, como há hoje, obviamente. Mas o que ele está a dizer, em Cristo, todos nós somos iguais. Então, eu acredito piamente que, seja onde for, seja em Portugal, seja em qualquer país, seja na Índia, um país predominantemente hindu, Deus ama as pessoas o suficiente para intervir quando há um coração sincero, que busca a Deus, que pede, e Deus move-se na direção dessa pessoa. Então, ok. Então, o que me está a dizer, e penso que ficou claro, é que Deus pode não, aliás, estou a dizer, a afirmar mal. Deus atua em qualquer circunstância, independentemente da vertente religiosa ou não em que estamos a falar. Para Deus o que conta são pessoas, São pessoas, exatamente. não as religiões. Exatamente, ok. Agora, isso, bem, para mim também é absolutamente claro, porque Deus não se limita a qualquer tipo de movimento religioso, seja ele qual for. Isso é absolutamente claro. Exatamente. Agora, Exatamente. há pouco tinha referido que Deus não é um Deus ausente. Ok? Deus está sempre presente. Exato. E a pergunta que eu acho que qualquer pessoa com fé, independentemente da fé que tenha, qualquer pessoa com fé, e que tenha fé em que Deus pode fazer um milagre numa determinada situação, numa determinada circunstância, é: se Deus está presente, porque é que por vezes Ele responde aos nossos pedidos de uma maneira imediata, quase instantânea ou muito rápida, e noutras não é assim que acontece, né? As coisas demoram. Deus não se ausentou neste período até que a resposta venha, ok? E penso que isso é absolutamente claro. Agora, Claro. porquê
haver este Claro, lapso de tempo em situações que muitas vezes custam às pessoas entender, como é evidente, não é? claro. Essa é uma verdade, é um facto. E ao longo da minha vida cristã, já vi pessoas orarem, pedirem a Deus por intervenção divina e ser imediato ou quase imediato, e houve pessoas que tiveram um processo até relativamente longo. E olha, Sérgio, eu não tenho a pretensão de saber tudo, nem ter a explicação para tudo. E essa é uma questão que, de facto, não tenho resposta para a mesma. Penso que, em algumas situações, mais tarde poderemos entender a razão de algumas dessas situações que acaba de referir. Mas, obviamente, não. É uma questão que eu não consigo responder. Sim, De facto, todos nós. até porque nós não estamos a entrar aqui Sim, noutro campo, que é o campo de quando Deus não responde. Ou seja, não, quando falamos de milagres, ninguém tem por garantido, acho eu, que Deus responda a tudo aquilo que nós lhe pedimos e claro, queiramos que Ele faça claro. de forma milagrosa. Portanto, nem sequer estamos a entrar por aí. Eu gostava era de desmistificar um Sim, bocadinho sim. esta ideia, porque e o pastor sabe disso melhor que eu, há pessoas há correntes que defendem um bocadinho esta ideia que se nós pedirmos com a fé suficiente, é quase como se Deus tivesse que responder. Entenda aqui, o tivesse que responder é entre aspas, naturalmente. Mas há um bocadinho, Sim, em sim, algumas sim, correntes há sim. um bocadinho esta ideia. Eu também gostava de desmistificar ou ajudar a desmistificar um bocadinho isto. Sim. Olha, Sérgio, existem correntes cristãs que o milagre é quase uma obrigação. E Sim, se o milagre não acontece é porque a pessoa não tem fé ou há algum pecado. Mas isto não é novo. Isto não é novo. Nos tempos de Jesus isso já existia. Aliás, há um caso de um milagre onde Jesus intervém e os próprios discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem na família é que pecou para que este nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais. O nosso problema às vezes é tentar procurar respostas para tudo. Mas na verdade, Deus é um ser soberano e, e a questão é esta mesmo: é que uh, existem situações onde as pessoas ultrapassam determinados problemas e há outros que não. Há pessoas que são curadas de enfermidades, de doenças, e há outras pessoas que vêm a falecer. Mas o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, fala disto. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. E a maior parte do capítulo é dedicada às pessoas que venceram problemas. Mas os últimos versículos de Hebreus capítulo 11, às vezes as pessoas esquecem-se de ler. E a última parte do versículo fala de pessoas que não conseguiram, que não ultrapassaram o problema, que foram mortos, que não alcançaram a promessa. Lá, a última parte, de sim, facto, sim. do Sim. capítulo 11 de Hebreus, fala das pessoas que não venceram. Mas, Sérgio, para mim, um maior milagre, e esta é a minha opinião, mais do que ser curado, por exemplo, de um cancro ou de uma doença fatal, para mim é maior milagre e emociona-me mais quando alguém não ultrapassa uma doença, vem a falecer, mas vem a falecer com uma fé íntegra, inabalável, confiante, feliz, porque sabe que Deus está presente e se vier a falecer sabe para onde vai. E para mim, eu considero maior milagre alguém que, não ultrapassando, mas mantém a sua fé em Jesus, uh, mantém o seu ânimo, a sua alegria, a sua felicidade em Deus, porque sabendo que falece, mas tem a certeza absoluta para a dimensão de onde vai, para a presença de Deus, ver Jesus face a face.
Então, porquê que alguém ora é curado e outro não é? Muito sinceramente não tenho resposta para isso. É uma pergunta difícil de responder. Poderá eventualmente haver uma resposta, mais tarde, eventualmente, poderemos saber a razão. Às vezes um não também é uma resposta, Sim, não é? exatamente. Por exemplo, no caso de pais, há filhos que fazem pedidos e todos nós gostamos de atender os pedidos dos nossos filhos, mas às vezes um não também é uma boa resposta. No momento eles não entendem, se calhar, e até ficam desagradados, mas mais tarde vão perceber a razão daquele não. O que é certo, Sérgio, e acho que é importante todos nós querermos e descansarmos nisto, é que independentemente de qualquer situação, Deus é um Deus presente Ok. para nos confortar, para nos animar, e é óbvio que os milagres ainda hoje acontecem, e é importante nós sempre termos presente que Deus é um Deus de milagres. Então deixa-me perguntar aqui outra coisa que me parece pertinente. Um milagre, por definição, é algo que, à partida, não terá uma lógica, enfim, não terá, pelo menos pelas leis da natureza, pelas leis normais da natureza, será algo que aconteceu fora do normal, vamos lhe chamar assim. A minha questão é, os milagres podem ser compreendidos, ou seja, há milagres que podem ser explicados do ponto de vista científico ou outro. Conseguimos ter alguma explicação mais factual, digamos assim, e menos Sim, espiritual, entre aspas, para um milagre, se é que é possível isto acontecer. sim. Olha, existem pessoas para quem um milagre tem que ser inexplicável. Se for explicável, se for compreensível, quase que já não é milagre, não é? E então existe uma discussão entre, principalmente, o meio académico, que é a seguinte: Deus age dentro das leis da física ou Deus age fora das leis da física? Ou então a terceira questão, ou pode agir dentro das leis da física ou fora delas? Eu acho que, aliás, Deus por ser Deus, é um ser ilimitado. E acho muito reducionista quando nós tentamos definir uma forma pela qual Deus age. Quer dizer, nós nem a criação ainda entendemos na plenitude como é que nós vamos entender o Criador. Não é? Uma coisa que eu acho que toda a gente sabe é que o nosso conhecimento do universo é muito reduzido. Uhum. Do universo. Mas dos oceanos, do fundo do oceano, ainda é mais reduzido. Ou seja, nós conhecemos mais do espaço do fundo dos oceanos. Quer dizer, então nós nem da criação temos um conhecimento alargado, quanto mais do Criador. Eu acredito que Deus tanto pode agir dentro das leis da física como fora delas. Deus é suficientemente grande e soberano para poder agir. Deus não está limitado às leis da física, Claro, até porque claro. Deus é um ser que habita um universo, se quisermos, utilizando uma linguagem mais científica, ou uma dimensão, onde, onde funciona de uma forma diferente do mundo físico. Nós obedecemos à lei gravitacional, nós temos uma série de leis da natureza pelas quais nos regemos. Mas este é o mundo físico no qual vivemos. Deus e os anjos, os seres angelicais, vivem num mundo onde as leis funcionam de uma forma diferente. É por isso que, por exemplo, Jesus, quando ressuscitou, ele passava às paredes, ele não estava limitado a portas abertas nem janelas,
ele passava a matéria não era impeditivo para ele. Jesus, quando subiu ao céu, desafiou as leis da gravidade, o que é incompreensível para nós. Agora, existem milagres que podem ser compreendidos pela ciência, aliás, são explicados pela ciência. Outros, não. Se calhar, eventualmente, à medida que o conhecimento científico vai evoluindo, possivelmente daqui a uns anos teremos explicação para outros milagres de Jesus. Mas há um caso concreto, aliás, existem dois que eu até gostava de citar. No Antigo Testamento, há uma história bíblica, inclusive que o cinema já pôs em filme, que é a saída de Israel do Egito. O milagre da travessia do Mar Vermelho, que há uma discussão. O Mar Vermelho, no hebraico, vem da expressão Yam Suf, que pode ser traduzido como Mar Vermelho, como o Mar de Juncos. Qualquer das traduções, segundo os linguistas, está correta. Mas, independentemente da tradução correta, há um milagre onde as águas recuam, abre um caminho seco para que o povo de Israel passasse a sair e a fugir do exército de Faraó. E o que a Bíblia relata textualmente é que um vento oriental deu durante toda a noite e as águas recuaram. Toda a gente entende isto como um milagre. Todas as pessoas que leem a Bíblia, todos os cristãos, entendem isto como um milagre. E, de facto, é um milagre. O que é certo é que é um milagre perfeitamente compreensível. Um vento faz com que águas recuem. E, Sérgio, existem vários casos documentados em vários pontos do planeta onde ventos fortíssimos fizeram com que águas recuassem e zonas alagadas ficaram completamente em seco. Completamente em seco. E isto são casos documentados que se sabe que aconteceu. Então, é um milagre? Claro que é. Mas um milagre perfeitamente compreensível pela ciência. E há um físico americano chamado John Typler, que ele é físico e escritor. E há um livro que ele escreveu, que eu já li, e para quem gosta do assunto, eu recomendo, que é A Física do Cristianismo, que pode ser encontrado na maior parte das livrarias, que eu recomendo, eu gostei muito. E esse autor, John Typler, ele define um milagre de uma forma que eu achei extraordinária. E ele diz: milagre é a coisa certa, acontecer no lugar certo, no tempo certo. Explicável. Era isso que eu ia referir acerca da travessia do Mar Vermelho. Se calhar o milagre está mais, enfim, de certo modo, está mais no tempo em que aconteceu, na altura específica que aconteceu, do que propriamente no fenómeno em si, vamos dizer assim. Claro que o fenómeno foi importante, senão não havia milagre, não é? Mas o milagre maior estará mesmo ali no tempo, na altura em que era preciso acontecer para que o povo não fosse apanhado pelo exército, vamos dizer assim. Exato. Mas há alguma coisa que é perfeitamente compreensível, explicável pela ciência. Okay. Agora, há outro caso que eu particularmente gosto, que foi o primeiro milagre que Jesus fez, em Caná da Galileia. Jesus estava num casamento. Jesus gostava de estar nas festas e gostava de comer e de beber, o que para mim é animador, porque eu gosto muito de comer e de beber. O vinho acabou e vieram ter com Jesus: olha, o vinho acabou, se calhar é a altura certa de acontecer aqui um fenómeno. Então Jesus tinha lá naquele local várias talhas, ou seja, potes de barro muito grandes, cheios de água. E esses potes de água eram usados para rituais de purificação tipicamente judaicos. E Jesus, utilizando aquelas talhas,
com água, fez o que é conhecido como a transformação da água em vinho. E nós ficamos admirados, não é? Jesus transformou água em vinho, um milagre. Aliás, as próprias pessoas ficaram admiradas pelo melhor vinho ter ficado para o final. Ou seja, Jesus fez um bom vinho, não foi surrapa, foi vinho com qualidade. O que é certo é que a ciência entende o que é que aconteceu aqui. Chama-se a isto fissão e fusão nuclear. Olha, é exatamente o que acontece no Sol. A luz e o calor que o Sol emite é resultado deste fenómeno, fissão e fusão nuclear. Então, o que Jesus fez, transformar um material noutro, é compreendido pela ciência, é explicável pela ciência, e o que é explicável, na minha opinião, não diminui Deus em nada. Eu até acho fascinante conseguir entender a forma como Deus faz as coisas, mas o espantoso está aqui, Sérgio, é que, imagine, para transformar um copo de água, um copo normal, em vinho, nós necessitamos de uma certa quantidade de energia. Para transformar um garrafão de 5 litros de água em vinho, é necessário, obviamente, uma quantidade de energia maior. Então os cientistas fizeram as contas e a quantidade de água que existiam naquelas talhas, porque se consegue chegar à conclusão de quantos litros havia devido à tradição judaica, os cientistas ficaram abismados da necessidade da energia que era necessária para transformar toda aquela quantidade de água em vinho. E eles disseram que era necessário a quantidade da energia de todas as estrelas da Via Láctea, como o nosso Sol, não é? Que pensa-se que são mais de 200 mil milhões, mais de 200 bilhões de estrelas, a energia liberta em 24 horas. Então, o princípio que funcionou ali entende-se. O que a ciência acha espantoso é onde é que Jesus foi buscar a energia ou o poder, numa linguagem mais bíblica e teológica, para transformar aquela água, aquela quantidade de água em vinho. E eles dizem, só um Deus tinha capacidade para fazer uma coisa destas. Diria então que a compreensão científica deste milagre, ao invés de diminuir de alguma forma a capacidade de Deus, é o contrário. Acho que até ajuda, surgiu-me este pensamento enquanto estava a fazer essa explicação. Ajuda-nos a entender que Jesus não era, quando fazia um milagre, não era um milagre deste tipo. Não estamos a falar de um milagre sobre uma pessoa, estamos a falar sobre elementos, ok? Sim. Quando Jesus faz isto, não está a fazer algo comparado a um truque de ilusionismo, ok? Porque às vezes parece que fica esta ideia que parece que Jesus era, entre aspas, assim, um bocadinho ilusionista e aqui não há nada de ilusão, aqui há realidade e a compreensão científica ajuda-nos a perceber muito, de uma forma muito mais ampla, que tipo de milagre e que de facto só através de um milagre é que isto poderia ter acontecido, não de outra maneira. Claro. Mas, Sérgio, eu ao longo da minha vida já falei com várias pessoas. Para essas pessoas, o fascínio do milagre é o facto de não se conseguir explicar. E quando alguma coisa se consegue explicar, é como se Deus ficasse diminuído naquilo. Ou seja, o fascínio do milagre está na incompreensão. Eu já penso de forma completamente diferente. Para mim é mais fascinante entender a forma como Deus age, quando se consegue compreender. Agora, obviamente, haverão ações de Deus que naturalmente nós nunca vamos compreender, e Ele é Deus. E ultrapassa-nos a compreensão humana, sem dúvida. Claro. Muito bem, o nosso tempo esgotou-se, mais uma vez. Era bom que acontecesse aqui um milagre da multiplicação do tempo, mas de facto não é.
não é o caso. Não é o caso. Mas eu gostava que encerrasse com uma resposta muito breve a estas perguntas. A estas duas perguntas. Se os milagres ainda podem acontecer, ainda acontecem nos nossos dias, já referi que todos os dias acontecem milagres, e penso que esta está mais ou menos respondida, mas o mais premente aqui será, enfim, de alguma forma entender o que é preciso fazer para que aconteçam milagres. É preciso fazer alguma coisa? É preciso ter algum tipo de ritual, alguma coisa, ou não? Olha, Sérgio, absolutamente nada. Deus age com base na graça. E graça é a ação de Deus, é a favor de Deus, sem haver qualquer merecimento. É bom que acreditemos, que ponhamos fé, e até principalmente para quem tem algum conhecimento, mas os milagres acontecem também até em quem não tem conhecimento nenhum e até em quem não tem fé nenhuma, mas porque Deus ama o ser humano, Deus ama-nos o suficiente para, e principalmente, Sérgio, quando não há a possibilidade de resolver em termos humanos, eu defendo a ideia de que, por exemplo, no caso de saúde, todos nós devemos fazer o que é humanamente possível e do ponto de vista da medicina para vivermos bem, para termos saúde, não é? Claro. Agora, existem casos onde a medicina não pode intervir, são casos que, de facto, são extremamente graves. E acredito que é principalmente aí que Deus se pode mover e se move no sentido de restaurar a vida de alguém, e não apenas no caso de saúde, mas respondendo concretamente à sua pergunta, ainda bem que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. E Sérgio, o pastor Ed Kivitz, alguém que eu admiro bastante, ele usou uma expressão quando falava de graça, usando o título de uma canção muito conhecida que é Maravilhosa Graça, que é conhecido pela maioria dos cristãos. E ele disse assim: eu acho que este título não está correto. Eu acho isto, e passo a citar, é escandalosa graça. E eu achei deliciosa a forma como ele abordou o assunto. De facto, a graça de Deus é escandalosa. Porque não pede nada a ninguém, não exige nada de ninguém, não espera nada de ninguém, simplesmente porque Deus ama-nos o suficiente para se mover. Então eu acredito, independentemente da religião que se tenha, ou religião nenhuma, ou até mesmo sendo ateu, que quando alguém está numa dificuldade, Deus ama-nos o suficiente para se mover na nossa vida, e acredito que todos os dias, em muitos pontos do planeta, há milagres a acontecerem que nós nem nos apercebemos. Sérgio, você conhece certamente o texto que eu vou citar. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. É verdade. Então, há milagres a acontecerem todos os dias por esse mundo fora. E há pessoas que até atribuem a puramente uma casualidade, que nem pensam que é uma intervenção divina. E há ali a mão de Deus a agir e a mover-se, porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor. E ainda, Sérgio, ainda bem para nós que é assim. Ainda bem que é assim. Muito bem. Penso que é uma excelente forma de terminarmos esta nossa conversa. Espero que seja do agrado dos nossos ouvintes. Agradeço-lhe mais uma vez, pastor António Páscoa, pela sua disponibilidade e pelas suas explicações. Nada, é um prazer. Eu é que lhe agradeço assim estar aqui a conversar comigo. É um prazer, é um prazer. Muito obrigado. E espero que mais uma vez possam visualizar, divulgar, partilhar, porque é esse o nosso objetivo, é ajudar a esclarecer as pessoas. Claro. E acreditem que a nossa vida, por si só, já é um milagre muito grande. Muito obrigado a todos. Exatamente. Cada dia que acordamos é um milagre. É um milagre. Eu pelo menos acredito. É um milagre, é um milagre.
Obrigado Sim, a todos. sim. Boa noite Sim. e até uma próxima emissão em que estaremos mais uma vez à conversa sobre outro tema que iremos divulgar em breve. Boa noite, obrigado. Claro. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem bem.